Fala galerinha, tudo de boas? Bom, minha galera, aqui na reta final, vocês que estão se preparando aí para a prova do exame de seleção do IFRN, eu decidi dar uma olhadinha nas provas anteriores, as 3 últimas, mais ou menos aí, para eu fazer um levantamento do conteúdo que tem maior incidência nas provas. E aí hoje, um desses conteúdos é razão e proporção. Tá? Então a gente vai trabalhar hoje, eu vou aqui bem rapidão lhe falar o que é que você precisa saber de razão e de proporção para a prova do IFRN, porque praticamente todos os anos é do mesmo jeito que eles cobram e praticamente basta você fazer meio que um Ctrl+C, Ctrl+V do modo de resolução, tudo bem? Então vamos lá. O que é razão, galerinha? O que você tem que ter em mente quando a gente falar de razão é que razão nada mais é do que uma divisão. Razão é, de fato, divisão. Então, eu tenho a razão do número A, um número aí qualquer, pelo número B, basta dividir o número A pelo número B. É realmente isso. Razão nada mais é do que a gente dividir. Belezinha? E proporção, Samuel? Qual é a vibe que você tem que ter na mente? Assim, ó. Se eu lhe disser que uma sequência de 4 números segue uma proporção, eu estou lhe dizendo que se eu tenho aqui, ó, o número A, o número B, o número C e o número D, se liga, que razão, a gente já está falando agora de proporção, beleza? Proporção aqui. Então vamos lá. Então se eu digo que essa sequência é uma sequência de 4 números, ela segue uma proporção, eu estou lhe garantindo que se você pegar o primeiro número e dividir pelo segundo, vai dar igualzinho a pegar o terceiro e dividir pelo quarto. Então, eu tenho uma sequência de 4 números e essa sequência é uma sequência proporcional, a razão do primeiro pelo segundo é igual à razão do terceiro pelo quarto. Aí veja, aí vem agora o teorema fundamental da proporção, que é qual? Perceba, o que é que o B está fazendo aqui? Dividindo. Se eu passar o B para lá, ele vai multiplicar. E o D está fazendo o que aqui, por sua vez? Dividindo. Ele vem para cá como? Multiplicando. Daí teremos A vezes o D, e isso é igual a B vezes o C. Esse aqui é o famosão meios pelos extremos. Por que o nome é meios pelos extremos, Samuel? Perceba quem se multiplicou aqui. O B multiplicou o C. Onde é que o B e o C estavam? No meio. E o A multiplicou o D. Onde eles estavam? Nas extremidades. Portanto, a gente tem o produto dos meios pelos extremos. Com esse teorema fundamental, meu irmão, você vai responder as questões do IF tranquilinho. Às vezes a gente pensa que aquilo é uma regrinha de 3, mas não é regra de 3. É tão somente proporção. Já adianto. No estudo de proporção, a gente tem propriedades. Meu irmão, tu não vai precisar das propriedades para poder responder as questões do IF. Vamos ver? Então vamos fazer o seguinte, sem delongas. Bota isso na cabecinha. A razão é o quê? Divisão. Proporção é o quê, Samuel? Se eu digo que 4 números, 4 valores, eles seguem uma proporção, basta tu fazer isso. A razão do primeiro pelo segundo é igual à razão do terceiro pelo quarto. E no final das contas, meios pelos extremos. Beleza? Acompanhe comigo aqui a leitura das questõezinhas. Vamos ler aqui a questão 24, ano de seleção 2025. Show? Então vamos lá. Acompanhe a leitura. Segundo o texto 1, cada uma das plenárias síntese terá 7 expositores. 4 da sociedade civil e 3 governamentais. São 7 no total, 4 civil, 3 governamentais. Sendo pelo menos, preste atenção nisso, sendo pelo menos um brasileiro em cada categoria. São 7 no total, 4 civil, 3 governamental e tem que ter um brasileiro no civil, tem que ter um brasileiro no governamental. Tá certo? Então, perceba o seguinte. Perceba aqui a vibe, ó, dessa questão. Olha só, vamos botar para cá. Turminha, a gente tem um total de 7 aí, compondo, sei lá o que é isto aqui. Enfim, compondo aqui esse grupo, tá certo? E nisso ele disse que são 4 civis e 3 governamentais, sendo que tem que ter um brasileiro em cada. Então, desses 7... já que eu tenho que ter um brasileiro em cada, o total são 2 brasileiros que tem que compor este troço aqui. Belezinha? Vamos continuar a leitura, mas lembre disso. Um brasileiro para cada. Ou seja, a gente tem que ter 2 brasileiros compondo isso. Continuando a leitura. A razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros é de qual? Gente, que questão lesa. Que questão patética. Perceba. Desses 7, 2 tem que ser brasileiros. Tá certo? E aí ele quer saber a razão de brasileiros por estrangeiros. Gente, o total é 7. Se 2 são brasileiros, 7 menos 2, 5 estrangeiros. A questão acabou. A questão é só isso. Lesa desse jeito, alternativa A. Samuel, segue sempre essa linha de raciocínio. Acompanhe a leitura da próxima questão, que também é de razão. Vamos lá.
Considere que durante uma revisão de conteúdo para as provas, um estudante participou, meu Deus do céu, de um simulado online com 25 questões. Então veja, o total eu vou jogar ali no denominador, quase sempre é assim. Ele chutou 15 das questões, acertando 6 delas. A razão, lá vai, a razão entre o número de acertos, meu Deus do céu, das questões que ele chutou e o total de chutes que ele deu é de quanto? Ele disse que o bicho chutou 15, acertou 6. Ele quer a razão de acerto? Pelos chutes. Então ele quer a razão de 6, que foi o acerto do cabra, para 15, que ele chutou. Samuel, tu erraste, as alternativas não tem. Meu filho, é porque está simplificado. O que é simplificar? Divide o numerador e o denominador pelo mesmo cabrinha, pelo mesmo cara. Então vamos lá. Quem divide o 6 e o 15 ao mesmo tempo? Samuel, o 6 não dá certo não, né? Divide o 6, mas não divide o 15. Então o maior possível é 3. 3 divide aqui, 3 divide aqui, portanto, 6 dividido para 3, 2, 15 dividido para 3, 5. Acabou a questão. Alternativa C. Só isso, galera. Só isso. Vamos esperar agora aqui. Já já a gente responde questões de proporção. Bom, meus amores, bora agora para as questões de proporção. Lá vai. Repetindo, eu peguei conteúdos de maior incidência. Razão e proporção sempre estão por lá, tá bom? Então vamos lá, vejamos aí, acompanhe a leitura. Considere que uma escola está monitorando o cumprimento da nova política que proíbe o uso de celulares durante as aulas. Em uma pesquisa com 150 alunos, foi constatado que 30 deles estavam usando celulares durante as aulas, apesar da proibição. A escola deseja estimar quantos alunos estariam usando celulares em um total de 2.000 alunos. Considerando a mesma proporção da pesquisa, a estimativa de alunos que usariam celulares durante as aulas é de... Gente, tranquilinho demais. Se você lembrar da teoria fundamental da proporção, você vai responder essa questão. Vamos ver, Samuel. Vamos então. Ó, em uma pesquisa com 150 alunos, foi constatado que 30 deles usam celulares. Então eu tenho uma proporção aqui. Veja, como é que você faz? Faça isso aqui que eu escrevi para vocês que vai dar bom. Ó, dos 150 alunos, 30 estão usando celular. Tá bom? Dos 150, 30 estão usando celular. Vejamos. A escola deseja estimar quantos alunos estariam usando celulares em um total de 2.000 alunos. É só você saber montar o joguinho. Aqui, o primeiro elemento, eu falei quantidade de alunos. Aqui, a galera que está usando celular. Ele quer saber dos 2.000, ou seja, de novo, quantidade de alunos. Tu bota aqui, é o terceiro elemento. É o terceiro elemento. Então, dos 2.000, quantos, se ele vai manter a proporção, quantos vão usar celular? Então, entenda a lógica, entenda. A sequência de 4 números proporcionais, então, o primeiro, número total de pessoas, é proporcional à galerinha que está usando celular. Então, ele disse, mantendo essa ideia de proporcionalidade, ó, 4 números proporcionais. Dos 2.000 alunos, quantos vão usar celular? Meu irmão, pronto, só montar. A razão do primeiro pelo segundo, ó, é igual à razão do terceiro pelo quarto, meios pelos extremos. E antes disso, se tu quiser, por que não? Dá para simplificar, gente. Dá para dividir aqui ó, por 30. E óbvio, também aqui por 30. Então, 150 dividido para 30 dá quanto? Dá 5. 30 dividido para 30 dá quanto? Dá 1. Então, 5 que ficou aqui, já que a gente simplificou, multiplica meios pelos extremos. 5 vezes x, 5x, igual a... Aqui ficou 1. 1 vezes 2.000, 2.000. Daí, isolando x, x vai ser igual a 2.000 dividindo para 5. Então, a quantidade de alunos que vão usar celular nesse total de 2.000, basta dividir 2.000 para 5 e a gente vai ver que é 400. A alternativa, vamos ver? D. Bom, lindezes, vamos lá. Vamos responder uma outra questão de proporção e eu estou lhe provando que basta usar isso aqui. Vamos lá. Em 2016, 67 alunos foram flagrados usando o celular indevidamente. O que é que eu já percebo aqui? O que é que eu vou associar aqui, Samuel? É ano e a quantidade de alunos que usaram o celular indevidamente. É essa a ideia. Como assim? Vai lá, vamos acompanhando a leitura. Então, em 2016, deixa eu ir anotando aqui para a gente se perder. Em 2016, 67 alunos foram flagrados usando o celular. Em 2024, 83 foram flagrados usando o celular.
Se o aumento mantiver essa proporção, a quantidade de alunos que serão flagrados lá em 2034 é de quanto? É isso que ele quer saber. Samuel, dá para montar isso também? Dá. Quantidade de anos que se passaram e a diferença aqui da galera que estava usando o celular. Quer ver? Vamos lá. De 2016 para 2024, 8 anos se passaram. E nessa ideia, quantos alunos, a diferença aqui, ó, quantos alunos aumentaram usando o celular? 67 para 83, a gente tem um aumento de 16 alunos. Então, e em 2034? Ou seja, quantos anos se passaram de 2024 para 34? 10 anos. E aí ele quer saber quantos alunos, qual é o aumento, cuidado, qual é o aumento de alunos aqui em 2034. Galerinha, perceba, se você olhar e a segunda proporcional aqui, ela for múltipla da primeira, é só tu manter essa ideia. Não entendi, Samuel. Perceba, ó, eu disse A, B, C, D. O B em relação ao A, o que foi que ele fez? Ele dobrou. Então, já que é proporcional, do terceiro para o quarto, tem que dobrar também, bicho. Então é só dobrar aqui, nem precisa mesmo pelos extremos. 10 vezes 2, x é 20. Só que cuidado, então minha resposta é 20, Samuel, tu erraste, não tem aqui não. Tua resposta não é 20 não. Perceba, 20 é que aumentou, ó. 67, aqui era 83. A quantidade de alunos que foram flagrados. A gente não colocou aqui 83, a gente colocou aqui a diferença. Então, mais uma vez, a gente está olhando quanto aumentou. Ó. Era 83, 20 alunos, já que é proporcional esse aumento, 20 alunos a mais serão flagrados. Então, é só tu somar. 83 e 20 alunos a mais serão flagrados. 83 mais 20, 103 é a tua resposta. Alternativa C. Vamos para a próxima? Bora lá, não relaxa não. De novo, outra questão de proporção. Samuel, dá para fazer tudo do mesmo jeito? Sempre do mesmo jeito. Leia a questão aqui comigo, ó. O número de alunos pretos ou pardos matriculados em uma instituição de ensino superior demonstra como o acesso ao ensino universitário se modificou ao longo dos anos. Em 2006, em uma universidade, eles eram 15 mil estudantes. Vamos anotar. É quase a mesma questão que a gente acabou de fazer, a anterior aí. Então veja, em 2006, 15 mil. Cuidado, lembre que é 15 mil. 15 mil estudantes. Em 2020, vamos aqui para 2020, 36 mil. 36 mil. Se o aumento se mantiver nessa proporção, lá em 2030, o número de alunos pretos ou pardos matriculados nessa instituição será de quanto? Gente, é do mesmo jeito. Bicho, é do mesmo jeito. É a quantidade da diferença de anos para a diferença desse aumento aí de alunos pretos ou pardos entrando na universidade. É a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Então perceba aqui, de 2006 para 2020, quantos anos nós temos aqui? Quantos anos é essa diferença? Temos aqui a diferença de 14 anos. 21. Então, ó, 21, tá certo? Aí na mesma linha de raciocínio, olhe logo se tem uma proporcionalidade aqui. 21 é múltiplo do 14? Não é. Pena que não é. Tá certo? Mas vamos lá. Então, ó, quantidade, a diferença de anos, e aqui, galerinha, a diferença de pessoas. Certo? Então, 21, cuidado, que é 21 mil. Aí vamos lá. E de 2020 para 2030? 10 anos é a diferença. E eu quero saber, cuidado, do mesmo jeito, quantas pessoas aumentaram, quantos pretos e pardos aumentaram nas universidades. E é o X. Se liga, gente. O X que a gente vai achar é quanto aumentou. A questão que é o quê? O número de alunos pretos ou pardos matriculados. Cuidado para não perder essa questão por besteira. Então vamos lá. Ó, aqui como eu não vi essa proporcionalidade, vou fazer a ideia do teorema fundamental da proporção. O primeiro está para o segundo, bem como o terceiro está para o quarto. Mesmo pelos extremos nele, galerinha. 14 vezes x é igual a 21 vezes 10, dá 210. Então x é igual a 210, o 14 está multiplicando, cai dividindo. X é igual a, essa diferença aqui, ou essa divisão aqui vai dar 1 que dá 14, sobra 7. Baixei aqui o 0, 70 para 14 vai dar 5. Então, cuidado, 15k, hein? 15 mil. Ah, então minha resposta é 15 mil?
Olha, cuidado, é 15 mil ali, Samuel. Vou marcar A. Não vai não, não vai marcar A não. A resposta não é 15 mil. 15 mil é o que aumentou, ó. 15 mil é o que aumentou. Então, tua resposta final vai ser somar 36 mil mais 15 mil. Portanto, 51 mil. Resposta certa? Alternativa C. Espero que você tenha entendido, galerinha. Foi uma aula bem rápida? Foi. Porque a ideia realmente é a gente estar em cima já da prova. Eu não tive tempo, não tive como me organizar antes. Mas eu espero que devagarzinho, a esse modo, ainda que rápido, eu possa te ajudar a realizar esse sonho de entrar no IF. Tá bom? Printa. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!